Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós vamos ler dos versos 1 até o versículo 9. Gênesis 4, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 9. Se você localizou este texto, já pode se colocar em pé. Lá em cima também, né? Às vezes os jovens e as crianças pensam que lá em cima não precisam participar. Precisam sim. Se coloque em pé também, jovens, crianças. Muito bem. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Pai querido e glorioso, peço ao Pai que fale conosco nesta noite, da mesma forma preciosa que falou com a sua igreja no domingo passado. Usa-me, ó Deus, para pregar esta mensagem com humildade, mas cheio do Espírito Santo. Pai, eu preciso muito do Senhor neste momento, da sua ajuda, da unção do teu Espírito Santo, para ser claro, para ser nítido, para abençoar a igreja com a entrega da palavra. Fale com cada pessoa aqui nesta noite, e que cada um possa prestar atenção e ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer. No nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Irmãos, várias perguntas foram feitas no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. E a primeira pergunta foi feita pelo próprio diabo, foi feita por Satanás, quando ele possuiu o corpo da pobre serpente, e através da serpente, para enganar a mulher, Satanás fez a seguinte pergunta: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? A intenção do diabo sempre foi esta, de nos fazer duvidar da palavra de Deus. Ele não pode negar a existência de Deus, então ele nega o que Deus diz, o que Deus fala. Ele tenta negar o amor de Deus para conosco, e através desta pergunta ele quis e conseguiu causar dúvida no coração da mulher, enganando-a. E a próxima pergunta foi feita por Deus, depois que Adão e Eva haviam caído no pecado. A Bíblia diz que Deus veio do céu em procura do homem e disse-lhe: onde estás? Deus fez esta pergunta. Deus já sabia onde Adão estava, mas Deus queria que Adão respondesse. Todas as perguntas de Deus, irmãos,
foram feitas com a intenção de tirar do homem, de arrancar do homem uma confissão de pecados, um reconhecimento de culpa. A próxima pergunta, Deus fez para Caim. Deus fez várias perguntas para Caim. Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Onde está Abel, teu irmão? E a última pergunta, na verdade, a resposta de Caim: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então veja que com essa pergunta fica evidente que não havia remorso, não havia arrependimento por parte de Caim, por ter matado, por ter tirado a vida de seu irmão. Mas com esta pergunta em mente, sou eu o guardador do meu irmão? Eu quero mostrar para a nossa igreja 3 ensinamentos sobre a importância do arrependimento em nossas vidas. Meus amados irmãos, o que mais está faltando hoje em dia na vida dos crentes é arrependimento de pecados. Eu tenho me arrependido dos meus pecados muito mais vezes depois que aceitei a Cristo como Salvador do que antes, porque agora eu tenho habitando em mim a presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, através da palavra, através da igreja, está sempre me mostrando as áreas em minha vida que precisam ser confessadas e abandonadas diante de Deus para perdão de pecados. Mas Caim foi incapaz de reconhecer os seus pecados. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o problema do homem, para o dilema da humanidade. Adão e Eva haviam caído em pecado, mas antes disso, eles viviam no paraíso. Tudo era perfeito, até que um dia eles fizeram a escolha errada. Amada igreja, todos os nossos problemas começam com uma escolha errada, começam com uma decisão errada. Deus, Ele não usa os anjos para nos agarrar pelo pescoço e nos obrigar a fazer a vontade dEle, não. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Deus tem nos dado o privilégio de escolha, mas juntamente com essa escolha vem as consequências das nossas decisões. Deus respeita o nosso direito de escolha até os dias de hoje, mas um dia nós iremos colher tudo aquilo que plantamos, como Adão e Eva colheram. A escolha deles resultou em penalidades. Todos eles envolvidos naquele primeiro pecado foram penalizados. A serpente, a mulher, o homem, todos eles colheram os frutos da sua decisão. A serpente, na pessoa do diabo, foi penalizada. Ela foi amaldiçoada mais que todos os animais sobre a face da terra. Ela tem que se mover sobre a sua barriga. A serpente nasce comendo poeira, morre comendo poeira. Ela tem que se rastejar. Satanás feriu o calcanhar de Jesus no Calvário, mas a Bíblia diz que Jesus pisou a cabeça dele. Então veja, Satanás também foi penalizado. E por falar em Satanás e serpente, existem algumas características sobre a serpente que se aplicam muito bem a Satanás. Muitas cobras venenosas, com apenas 2 minutinhos de vida, já podem dar golpes mortais. Cobras podem engolir suas presas, tanto na água como na terra, em lugares escondidos. Cobras da noite possuem pupilas verticais como de gato, capacitando uma visão ampla durante a noite. Veja então que a serpente foi amaldiçoada, a mulher também foi penalizada. Deus disse para ela: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Certa vez eu tinha uma classe de alunos de inglês. Pedi que escrevesse uma redação para que eu pudesse avaliar o nível de inglês daqueles alunos. E uma aluna
ela escreveu muitíssimo bem, e ela fez uma redação. A escolha era livre, e na redação dela, ela defendeu a tese de que um dia este mundo será governado apenas pelas mulheres. Elas serão os governantes das nações, elas serão os governantes dos estados, das cidades, elas serão os trabalhadores. Os homens vão ficar em casa, limpando casa, varrendo casa, trocando fraldas e cuidando dos filhos. Irmãos, ela estava revoltada contra o sexo masculino. Eu li aquela redação, dei a melhor nota possível, porque ela escreveu muito bem, mas eu não resisti. Lá no rodapé da redação dela, eu tinha que fazer uma observação. Eu disse: minha cara, você pode até ter razão, mas tem uma coisa que você nunca vai mudar: as mulheres continuarão a dar à luz. Nenhum homem vai poder dar à luz. Essa genética jamais será mudada. Mas a mulher foi penalizada por causa de sua escolha. E o homem também foi penalizado por causa de sua escolha. A terra foi amaldiçoada, criando vários tipos de problemas. Nós hoje enfrentamos esses problemas. Ora é seca num lugar, enchentes em outros lugares. A Bíblia diz: com o seu suor comerá o seu pão, com dor trabalharás a terra, vieste do pó, para o pó retornarás. Essa maldição passou para todos os seres humanos. Veja então como a escolha de Adão e Eva resultou em penalidades para todos nós. Em segundo lugar, aquela escolha resultou em mudanças trágicas. Adão e Eva, eles tinham comunhão íntima, direta com Deus. Eles passeavam juntos pelo dia no jardim do Éden, mas o pecado quebrou essa comunhão e eles foram separados de Deus. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, mas o pecado nos separa da companhia de Deus, nos separa da comunhão com Deus. Quantas vezes nós entramos na presença de Deus, oramos, mas a nossa oração não passa do teto, não atravessa o teto. Pode ser um pecado, irmãos, nos separando da presença de Deus, nos separando do poder de Deus. Adão, pela primeira vez em sua vida, não tinha comunhão com Deus. Alguns coreanos têm um costume bem diferente do nosso, na passagem do Ano Novo, querendo, esquecer as coisas erradas que praticaram durante o ano. Eles escrevem num pedacinho de papel, letra minúscula, todos os pecados que cometeram durante o ano, todas as coisas erradas que fizeram durante o ano, e eles fazem uma lista de todos os seus pecados. Aí depois eles dobram aquele papel e transformam num pedacinho de papel, cola numa pipa, e eles soltam a pipa, e eles dão linha, até que a pipa desaparece no ar. Então eles quebram a linha, e a pipa vai embora. Com isso, eles acreditam que estão mandando os seus pecados para bem longe, para a terra do esquecimento. Adão e Eva não podiam fazer isso, pois as mudanças que o pecado trouxe na vida deles foram marcantes pelo resto de suas vidas. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Primeiramente, mudança física. Eles eram perfeitos, eles eram saudáveis, eles eram fortes, mas começaram a lidar com problemas físicos. Deus havia dito: Adão e Eva, se comerem deste fruto, certamente iriam morrer, certamente morreriam. Isso, irmãos, inclui doenças, dores e a morte física, que tornaram-se uma realidade para quem até então não sabia o que era morrer. Hoje à noite,
Muitos homens negam a existência do céu. Muitos homens negam a existência do inferno. Mas eu vou dizer, o que o homem não pode negar é a existência da morte. A morte faz parte da vida. E ela é resultado direto do nosso pecado. Entre os anos 250 a 262 depois de Cristo, por 12 anos, uma peste desconhecida atacou o Império Romano, desde Roma até a Itália, desde o Egito até a Itália, matando pessoas. Naquela época, pessoas morreram como insetos. Nós não sabemos o número exato, mas muitas pessoas morreram. E durante aqueles dias, havia assim, faltava espaço para enterrar tantas pessoas. Já no século VI, a peste bubônica atacou a Europa. Em 1347, a morte negra matou mais de 25 milhões de pessoas. 1918, a gripe influenza matou em um mês mais homens do que a Primeira Guerra Mundial matou em 4 anos. Por quê, pastor? Porque o salário do pecado é a morte. Ninguém pode negar a morte. Nós morremos porque somos pecadores. Adão morreu porque se tornou um pecador. Mas além do corpo humano, a natureza também sofreu mudanças. É muito calor um dia, muito frio no outro, enchente, estiagem, terremotos, tsunamis, pestes. O que será que está acontecendo com a nossa natureza, com o planeta Terra? Paulo disse em Romanos 8, 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Hoje em dia, então, nós vemos a natureza gemendo de dores por causa do pecado que o homem pratica sobre a face da terra. Mas, prezados irmãos, a pior mudança do pecado não foi a mudança física, não foi na natureza, mas foi a mudança espiritual. O homem foi separado de Deus por causa do pecado. Isaías 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esta mudança atingiu Adão e todos os seus filhos, por isso Caim matou Abel. Esta mudança atingiu o pastor, toda a sua família. Nós somos pecadores. Davi disse no Salmo 51:5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos com esta natureza pecaminosa. Juninho, nós temos esse versículo para mostrar? Não. Então abram a Bíblia em Salmo 51, versículo 5. É importante que você leia este versículo. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconheceu o fato que ele já nasceu pecador. E eu reconheço, irmãos, que sou um pecador. E nesta igreja nós somos todos pecadores. Mais uma vez, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Certa vez eu disse para uma senhora muito, mas muito católica mesmo. Eu disse para ela que até o Papa é pecador diante dos olhos de Deus. E ela se sentiu bastante ofendida naquele momento e me perguntou: prova para mim que o Papa é um pecador. E eu disse para ela: é muito fácil. O Papa não se envelhece? Se envelhece. O Papa também não fica doente? Fica doente. O Papa também não morre? Morre. Portanto, ele também é um pecador, porque a palavra de Deus diz: porque o salário do pecado é a morte.
Portanto, esse é o grande problema do ser humano. Ele pecou, ele sofreu penalidades e ele sofreu várias mudanças. Agora, como resolver esse grande problema do ser humano, que se chama pecado, que se chama culpa, que se chama condenação? É aí onde Deus entra. Desde em segundo lugar, a provisão de Deus, a solução de Deus. Irmãos, o problema é tão sério que somente Deus pode resolvê-lo. Mas o extremo do homem é a oportunidade de Deus. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Sabia Deus que a sua criatura perfeita e imaculada, a sua criatura mais importante do universo, iria pecar, iria se rebelar contra ele? Sim, mesmo sabendo disso, Deus criou o homem. Deus criou o homem e a mulher. Por que, pastor, Deus criaria o homem sabendo de antemão que seria traído, que o homem cairia em pecado? Meus amados irmãos, só existe uma resposta para esta pergunta: porque Deus nos ama. Só porque Deus nos ama. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Na verdade, Deus, antes de criar o homem, já havia criado uma solução para o problema do homem. Antes de criar o homem, Deus já havia planejado como salvaria o homem. Veja agora Efésios 1:4. Nos elegeu nele, nos escolheu em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Eu e você fomos escolhidos por Deus para Cristo, antes mesmo que este mundo fosse criado, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então veja, irmãos, antes de Adão, antes de Eva, antes do planeta Terra, Deus já havia nos escolhido para que fôssemos de Jesus Cristo. Hoje em dia, através de exames sofisticados, uma mãe soube que o seu bebezinho, que a criança que ela estava esperando no ventre, iria nascer anencéfalo, sem cérebro. Os médicos disseram que, de acordo com a lei vigente, ela tinha o direito de abortar aquela vida, que ela não precisava dar continuidade àquela gestação, porque aquele embrião, aquele elemento orgânico, iria nascer sem cérebro e seria um grande fardo para a vida dela. Os médicos aconselharam o aborto, mas a decisão é dela. Aquela mãe disse para os médicos: doutores, eu quero que o meu filho nasça, porque vai ser mais difícil carregar o fardo de ter tirado uma vida inocente do que cuidar daquele fardo. Depois de 9 meses, aquela criança nasceu. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus também, durante a nossa gestação, durante a gestação de Adão e Eva, sabia que eles iriam pecar, mas por causa do seu amor, Ele concebeu o homem, Ele concebeu a mulher e providenciou a solução para o seu problema. E o nome da solução é Jesus Cristo, Filho de Deus. Hoje, eu me sinto um ser humano defeituoso, que Deus também poderia ter abortado no ventre da minha mãe, na escuridão do seu útero, mas apesar de tudo que Deus sabia a meu respeito, permitiu o meu nascimento. Por quê? Porque Ele me amou e porque Ele já tinha providenciado a solução para a minha vida, Jesus Cristo, Filho de Deus. A solução não é educação, a solução não é um plano de saúde, a solução não é dinheiro no banco, a solução não é remédios que possam prolongar a minha vida, a solução é Jesus Cristo, é a morte dEle e a ressurreição dEle pelos meus pecados. Esta solução é perfeita, ela tem funcionado desde a criação do homem até a entrada dos portões celestiais.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja então o problema do homem. Veja a provisão de Deus, mas veja em último lugar o plano de Deus para a nossa salvação. Cada religião tem um plano, né? Mas não interessa o plano da religião, eu quero saber qual é o plano de Deus para a minha salvação. Certa vez eu telefonei para a catedral aqui de Goiânia, e eu falei com uma irmã muito piedosa mesmo, a respeito das coisas de Deus, e no final da conversa perguntei-lhe: irmã, o que é necessário fazer para ir para o céu? E ela, dentre muitas coisas, finalizou dizendo: é necessário guardar, observar todos os sacramentos da igreja. De qual igreja? Da igreja dela, porque este é o plano da religião. Siga a minha igreja, siga a minha religião e você será salvo. Este é o plano do homem, mas o plano de Deus é diferente. O plano de Deus para a minha salvação começa com Deus e termina com Deus. A obra da salvação é uma obra divina, não é uma obra humana. Haja vista que quando Adão e Eva caíram em pecado, eles fugiram da presença de Deus, vergonha, medo. Deus foi atrás do homem, amém, irmãos? E Deus perguntou: onde vocês estão? E tem sido assim desde a queda do homem. É Deus atrás de mim, é Deus atrás de você, é nós fugindo de Deus e Deus correndo atrás para nos alcançar, para nos buscar, para nos salvar. Este é o plano de Deus. No plano das religiões, o homem sai em busca de Deus. No plano de Deus, Deus saiu em busca do homem. Uma senhora, depois do culto, procurou o pastor para receber um aconselhamento espiritual. Ela queria ser salva. E o pastor perguntou se ela conhecia a Bíblia. Ela disse mais ou menos. Se ela conhecia algum versículo de memória. Mais ou menos. Então, cite aí para mim um versículo da Bíblia. E ela, gaguejando, citou João 3,16. Mas ela errou. Ela disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho esquecido, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Notando, que ela disse esquecido, ao invés de unigênito, o pastor então perguntou: e a senhora sabe por que Deus esqueceu Jesus Cristo lá na cruz do Calvário? E ela: não, pastor, por quê? E o pastor respondeu: porque naquele dia Deus se lembrou de você. Deus esqueceu o seu filho no madeiro, porque Deus se lembrou de você. E naquela noite a mulher recebeu Jesus Cristo como Salvador. Deus procura o homem através de missões. A última ordem que Ele nos deixou não foi esta? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura? Porque Deus, irmãos, está atrás dos seres humanos. Por isso, nós enviamos missionários, nós participamos da promessa de fé para missões, visitamos as pessoas durante a semana, porque Deus está atrás dos homens perdidos. Então, o plano de Deus começa com Deus. Em segundo lugar, o plano de Deus envolve graça. Pastor, o que é graça? Essa palavra é uma palavra grega, significa favor não merecido. Alguém aqui já recebeu um favor que você não mereceu? Olha, eu estou sempre recebendo bênçãos que eu não mereço. Mas quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de entender o que era graça. E um dia eu fui para o meu pastor: eu quero entender que história é essa de favor não merecido. E na nossa igreja havia um jovem casal recém-casado,
recém-casado. Vamos supor, Driele e Tiago, venham cá, por favor. E o meu pastor usou aquele jovem recém-casado, casal recém-casado, para explicar para mim o que era graça. Ele disse: Rômulo, graça é favor não merecido. Veja só, o Tiago é tão feio, e no entanto ele se casou com uma moça tão bonita. Isso é graça. Você acha que o Tiago merece uma moça tão bonita como esta? E eu disse para ele: não, exatamente, e assim também, Rômulo, nós somos feios, nós somos terríveis e horríveis, por dentro e por fora, mas apesar de toda a nossa feiura, Deus nos amou, e Ele está disposto a perdoar os nossos pecados, sem mérito, sem merecimento, tudo pela graça de Deus. Mas isso foi outro casal, tá? Vocês dois são lindos e vocês se merecem. Nunca mais esqueci o significado de graça. Paulo deixa bem claro que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Veja Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas hoje em dia, há pessoas que acreditam que merecem ir para o céu. Uma delas, depois de ouvir uma pregação assim, chegou para o pastor e disse: eu não gosto dessas pregações que vocês fazem, que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Eu prefiro a outra igreja. Lá eles dizem que Jesus foi um grande exemplo a ser seguido. O pastor disse: muito bem, então vamos supor que Jesus é um exemplo a ser seguido. Jesus Cristo nunca, jamais pecou. Você consegue seguir este exemplo? O homem disse: claro que não, eu sou imperfeito. O pastor respondeu: então, meu amigo, você não precisa de um exemplo, você precisa de um Salvador para salvá-lo dos seus pecados. Sim, Jesus é exemplo, mas Ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Ele veio para nos dar a vida eterna. O plano de Deus, irmãos, para a salvação, envolve Deus. Ele veio em busca do homem, envolve graça. Ele nos salva sem o nosso mérito, só pelo amor de Deus. Mas, em último lugar, envolve sim o nosso arrependimento de pecados. Veja, mais uma vez, a resposta de Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, sou eu guardador do meu irmão? A resposta de Caim foi uma resposta sem arrependimento, sem remorso, sem desejo de pedir o perdão de Deus. A palavra arrependimento significa: você está andando numa estrada, você está andando numa direção, você se arrepende e você volta para trás. É impossível se arrepender sem mudança de atitude, sem mudança de direção. A palavra arrependimento também significa dor, tristeza. Tentando traduzir a palavra arrependimento para uma tribo de índios, o missionário perguntou para um dos índios: o que você acha que é arrependimento? E ele disse: arrependimento é uma dor dentro do coração. Antes de vir para a nossa igreja, o irmão Geraldo, ele frequentava uma outra igreja onde havia células, núcleos, pequenos grupos, como queira chamar. E ele disse que ia naquelas células todas as semanas, e ali ele ouvia de tudo, menos sobre a salvação em Cristo Jesus. As pessoas se reuniam para falar de curas. Eu fui curado disso, eu fui curado daquilo.
para falar de prosperidade material. Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, eu agora tenho um novo emprego, eu estou ganhando bem, eu fui promovido. Tudo bem, Deus é o autor das bênçãos, amém, irmãos? Mas nunca sequer uma palavra sobre arrependimento de pecados, salvação. Então um dia o irmão Geraldo perguntou para o líder da sua célula: vocês falam tanto de bens materiais e de cura física, mas nada sobre arrependimento de pecados, nada sobre transformação de vidas? Por quê? Saúde física e bens materiais não vão nos levar para o céu, mas o arrependimento dos nossos pecados. Este é ainda um dos assuntos mais importantes dentro da palavra de Deus. Então, nesta noite, nós vimos o problema do homem. Ele foi penalizado e sofreu grandes mudanças na sua vida. Mas nós vimos a provisão de Deus. Só Ele pode resolver o problema do ser humano. Nós vimos o plano de Deus, a salvação, que começa com Ele, termina com Ele, é pela graça. E tudo que Ele pede de nós é arrependimento dos nossos pecados. Veja que Adão pereceu, Eva pereceu, Caim pereceu, assim como todos os homens que se recusam a se arrepender. E Jesus disse em Lucas 13, versículo 5: e se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Qual foi a pergunta que Caim fez para Deus? Sou eu guardador do meu irmão? Qual deveria ter sido a resposta? Sim, você é. Nesta noite, o que você perguntaria para Deus e que Deus diria sim, você é? O que você perguntaria para Deus neste momento e Ele diria sim, você é? Alguém aqui que iria perguntar para Deus: Senhor, eu ainda estou perdido nos meus pecados? Sim, você está. Senhor, eu estou perdendo bênçãos por causa dos meus pecados? Sim, você está. Senhor Deus, eu estou sendo uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas por causa dos meus pecados? Sim, você está. Senhor Deus, eu serei penalizado se continuar em meus pecados? Sim, você será. Senhor Deus, eu tenho pecados que preciso confessar e abandonar? Sim, você tem. Nós temos hoje a mesma opção de Caim: reconhecer que somos culpados, pedir a misericórdia de Deus, ou não reconhecer que pecamos e não sermos abençoados com o perdão de Deus. Qual será a nossa escolha? Vamos fechar os olhos e vamos orar.